Olá meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, hoje resolvi fazer o vídeo na parte de trás da minha casa. Hoje está um dia lindo. Mas eu estou a ser mordida por formigas. Hoje está um dia lindo, o sol está maravilhoso, está quente até, estou cansada do frio, da neve, então eu resolvi vir fazer um vídeo na parte de trás da minha casa, no quintal. É possível que haja um certo barulho de fundo dos carros, mas as formigas não param de me picar. Mas pronto, mas eu vou continuar. Não sei, até o final do vídeo já não deve haver aqui uma Marisa inteira, né? Vou ficar toda comida pelas formigas. Mas está bem, eu vou continuar. Gostaria hoje de vos contar uma história que aconteceu comigo, que é, resumindo, às vezes é necessário olhar para trás, não é? Muitas vezes nós ouvimos, nós pensamos e nós dizemos: esquece o que passou, olha para a frente, né? O passado já é passado, não dá para mudar. Mas muitas vezes é importante nós olharmos para trás, nós vermos tudo aquilo que já vivemos, que já ultrapassamos e que por causa disso nós estamos aqui hoje e agora e preparados para o amanhã. Pois é, um dia eu estava-me a sentir muito mal, eu estava triste, eu estava cansada, era numa altura da minha vida que eu estava a pensar que eu não conseguia andar para a frente, que é igual, não importa tudo aquilo que eu fizesse, eu estava estagnada. E eu então compartilhei isso no meu círculo de oração. E no dia seguinte, a minha amiga mandou-me uma mensagem a me perguntar como é que eu estava. E eu disse para ela: sabes uma coisa? Eu estou cansada. Não importa tudo aquilo que eu faça. Eu sinto-me como se estivesse numa passadeira rolante e desse muitos e muitos passos, mas ainda assim continuo no mesmo lugar. E ela então escreveu: Marisa, isto parece ser muito cansativo. E eu escrevi para ela: sim, realmente é muito cansativo e eu não consigo andar para a frente. E então, no dia seguinte, aconteceu uma coisa muito bonita, que fez-me pensar, fez-me ver como Deus fala conosco e como Deus nos mostra muitas vezes tudo aquilo que nós não conseguimos ver. Pois é, no dia seguinte eu tinha ido com o meu chefe a uma outra cidade, eu não tenho carro, então quando ele vai às compras para o restaurante, ele vai sempre para uma cidade maior. A cidade onde eu vivo é muito pequena, não tem quase lojas nenhumas, então quando é assim, eu vou várias vezes com ele e ele deixa-me ficar numa outra cidade maior, onde eu vou dar as minhas voltas e depois, quando ele terminar os afazeres dele, ele vai-me buscar e nós voltamos então para a cidade que nós vivíamos. Então naquele dia eu tinha ido com ele àquela outra cidade, eu fiquei sozinha, ele seguiu a vida dele, e eu fiquei a andar sozinha naquela cidade e eu estava chateada, eu continuava chateada e com a sensação de que eu tinha ficado estagnada e que eu não estava a conseguir seguir em frente. Até que eu olhei para o outro lado da estrada, numa esplanada de um café, e vi duas senhoras sentadas. Eu olhei para elas assim e pensei: mas eu conheço aquelas duas pessoas, eu conheço aquelas duas senhoras e eu vou lá agora cumprimentá-las. Eu quero simplesmente que elas me vejam e eu quero simplesmente olhar nos olhos delas. Aquelas pessoas eram
Uma delas era a mulher do meu primeiro chefe aqui na Alemanha, que não foi muito bom para mim, né? Assim, na altura que eu cheguei, que eu não estava grávida, ele me ajudou bastante. Ele até me disse que eu poderia ficar, se eu quisesse me separar do meu marido, porque ele viu que nós não nos estávamos a dar bem. Ele disse que se eu quisesse me separar dele, poderia me separar e que eu poderia continuar aqui na Alemanha a trabalhar com ele e que eu teria uma casa e tudo mais, e ele me ajudaria. Mas, depois da separação, né, depois da minha gravidez, é claro que ele mudou de ideias. O que é que ele iria fazer? Pensou ele, o que é que eu posso fazer, né, tendo um filho pequeno, não sabendo o idioma, trabalhar já não poderia. Então ele começou a ser muito mau comigo. Tanto é que quando eu estava para ter o meu filho, a mulher dele, que era a pessoa, uma das pessoas que eu vi lá sentada, não é? Ainda quis me ir visitar no hospital, porque ela sabia que eu não tinha ninguém aqui, e ela ainda comprou um presente para ir me visitar no hospital. Só que o marido dela, o meu chefe na altura, não a deixou ir me visitar. Pois é, e esta pessoa, esta senhora foi a que eu vi no outro lado da rua, com mais uma outra senhora que eu também conhecia, que é sobrinha desse tal chefe. Então eu fui lá, olhei para elas estavam sentadas a conversar e a beber um café. Eu olhei para elas e disse, boa tarde. E elas olharam para mim e disseram boa tarde e ficaram a olhar para mim. Elas não me reconheceram e eu acho que elas pensavam que eu queria perguntar alguma coisa, que eu queria uma informação. Mas eu depois não disse mais nada, eu só fiquei ali a olhar para elas, e elas ficaram assim a olhar para mim. E eu então olhei para elas e disse, eu estava do outro lado da rua e vos vi aqui, eu só queria vos cumprimentar. E então foi quando elas olharam outra vez assim para mim, muito sério, e a mulher do meu chefe olhou para mim e disse, Marisa, és tu mesma, Marisa? És tu, Marisa? As formigas estão-me a comer. És tu, Marisa? E eu disse, sim, sou eu. E ela disse, Marisa, há quanto tempo? Como é que tu estás? Aonde é que tu vives? Como é que está a tua vida? Tu trabalhas? E o teu filho? Quantos anos é que o teu filho tem? Aonde é que tu moras? Conta-me, como é que está a tua vida? E quando aquela senhora, aquela mulher do meu chefe me fez estas perguntas todas, é como se tivesse vindo um vídeo na minha cabeça de todos estes anos que eu tinha deixado para trás, né? O meu passado, de todas aquelas dificuldades, da casa onde eu morava, era a casa deles, né? Tinha uma janelinha tão pequenina que eu não conseguia respirar, das dificuldades com o meu filho estando sozinha, do idioma que eu não sabia, né? Não tinha trabalho, não tinha perspectiva de trabalho. E quando ela me fez aquela pergunta, foi o que veio na minha cabeça, como é que tu estás? E depois de eu ver todo este vídeo a passar na minha mente, eu olhei para esta pessoa assim bem nos olhos e disse, eu estou bem, eu estou muito bem, graças a Deus. O meu filho está grande, ele está na escola, eu tenho um trabalho com um chefe que é muito bom e que me ajuda em tudo que ele pode, e quando eu disse e ela disse ainda, e tu sabes um alemão perfeito, e eu disse para ela, perfeito não, mas já está muito bom. E ela ficou assim a olhar para mim e disse, Marisa, eu pensei tantas vezes em ti e achei que tu estavas com dificuldades, talvez pudesses ter voltado para Portugal. E eu disse para ela, não, eu estou bem, eu estou muito bem, obrigada. E a nossa conversa acabou por ali, eu voltei para trás, né, para o sítio onde estava, e
olhei para mim, olhei para a minha vida, olhei para tudo aquilo que já tinha conseguido, que já tinha ultrapassado e pensei cá para mim, eu estou tão bem e eu senti-me muito injusta por um dia antes, 2 dias antes, estar a pensar que eu estou tão mal, que eu tinha ficado parada, estagnada, que eu não conseguia continuar. Mas primeiro, só depois, quando Deus realmente me mostrou através destas pessoas, através desta conversa, como é que eu, na verdade, já tinha ultrapassado tantas dificuldades e já tinha dado tantos passos para frente, saindo do lugar. Naquele momento eu pedi a Deus perdão por não reconhecer que eu estava a ser ingrata em um momento, né, que às vezes nós passamos de dificuldade. E é verdade, há vezes que por um momento de dificuldade nós nos esquecemos de tudo aquilo que nós já ultrapassamos e sentimos-nos estagnadas. Mas naquele momento eu vi como tudo isso que eu estava a pensar era injusto e eu pedi perdão a Deus e agradeci por Ele ter-me mostrado o quanto eu já tinha vivido e ultrapassado e seguido em frente através desta pequena conversa, através destas 2 pessoas. E neste momento eu então entendi que às vezes é necessário sim nós olharmos para trás para que a nossa caminhada continue. Até a próxima vez, até a próxima caminhada com Deus. Tchau!